Segundo, o pecado do homem. O homem vive no pecado até hoje. Não reconhece o seu pecado. Acredita tudo que tem nas suas forças. E adora ídolos, para que essas forças sejam reconhecidas por eles. O homem, distante de Deus, ficou quando houve o pecado na face da terra. Meus queridos, é errado, mesmo que todos estejam fazendo. O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. O certo é certo, mesmo que todos não estejam fazendo. O certo é certo, mesmo que todos não estejam fazendo. Isso é pecado que habita no homem. O homem trocaram valores, esqueceram de Deus. O que é pecado, Claudeci? Fala para mim. Pecado errado, sentimento ou pensamento que o homem faz na terra, que vai contra os padrões de Deus. É caminho contrário ao caminho de Deus. Morte, separação de Deus, contaminação da terra, sofrimento, diabo ganhou poder na terra. A Bíblia diz que somos todos pecadores, separados de Deus, de sua glória ficamos. O salário do pecado é a morte. O homem causou a sua própria morte de vida e morte eterna, quando desobedeceu a Deus ao querer a sua própria glória, a sua força. Foi o causador da terra ser maldita, e pela palavra de Deus já herdou, já está condenado para a morte de vida e morte eterna. Isso que o homem herdou, isso que o homem foi causador, a terra é maldita por causa do homem. O pecado do homem separou ele de Deus. A palavra dele diz que ele está condenado à morte. Ele não tem salvação se não tiver Jesus Cristo na sua vida. Aquilo ali já está como herança. A morte, morte física e morte eterna. Isso é o pecado do homem. Deus deu ao homem e à mulher o sopro da vida, soprou fogo da vida. A alma do homem e da mulher é sopro de Deus. Portanto, sua alma não pertence a você, e sim pertence a Deus. Tem muita gente que diz, meu corpo, eu faço dele o que quiser. Está errado. Isso é errado que as pessoas fazem. O corpo não pertence a você. Um dia ele vai se decompor, vai ser enterrado, e o tempo vai passar. Vão lembrar de você alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas depois vão esquecer de você. Você será nova lembrança. E essa lembrança longe que você um dia existiu na face da terra. Então você não é dono de seu corpo, nada. E eu falo de corpo, eu não falo nem de alma. Muitos dizem que é dono do corpo e que a alma dele, ele faz o que quiser. Não, a sua alma não pertence a você, não é sua. A sua vida não é sua, a sua vida pertence a Deus. Por isso você peca. Por isso que o pecado habita entre vocês e vocês não estão nem aí para Deus. Vocês vão e voltam. Vocês comem e bebem. Esquece de Deus. Deus soprou em nossas narinas o fogo da vida. Por isso nós pensamos,
nós falamos, nós andamos, nós comemos, nós bebemos. Por isso nós existimos. Mas a alma não pertence a gente, pertence a Deus. Porque Ele deu. E Ele pode tomar quando quiser. É Deus. É dele, não é sua. Você acredita nas suas próprias forças. Mas Deus está aí voltando. Um dia vai levar aquele que acreditou em Jesus. E aquele que não acreditou em Jesus, ele vai dizer: afasta de mim que eu não te conheço. E aí ele está destinado a quê? O inferno, junto com Satanás, onde vai sofrer eternamente o fogo ranger de dente. Não acredita? Acredite. Porque a palavra de Deus, você vive, você respira, logo você existe. Então, isso é o pecado do homem que habita na face da terra. Então essa alma não é sua, não adianta. Em Gênesis 2:7 a palavra de Deus diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou as narinas no fogo da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso, o homem se tornou um ser vivente, se tornou alma. Então, é de Deus, não é sua, não é homem, mulher. Deus mostra ao homem e à mulher que a salvação é individual. O pecado é referente ao que a pessoa faz, e não por causa de uma que pecou, ou seja, ela não é herdeira do pecado. Não é porque meu pai pecou que eu vou ser condenado pelo pecado dele. Não existe isso. Não é isso que Deus fala. É individual a nossa salvação. O pecado cabe a cada um de nós. Eu pequei, reconheço o pecado meu. Eu sou homem pecador, eu reconheço o meu pecado. Mas a glória de Deus me salvou. E vocês, homem e mulher que vai e vem, que estão sentados em cada uma dessas cadeiras, reconheço o pecado de vocês. E esse pecado, Deus sabe. Em Ezequiel 18:4, a palavra de Deus diz: pois todo me pertence, tanto o pai como o filho me pertence, aquele que pecar é que morrerá. Deus aqui estava dizendo, aquela família, aquele homem, que não é por causa do pecado do pai dele, de 3 gerações, do avô dele, da avó dele, do tataravô, do bisavô, que ele morreria por causa do pecado dele. Não. Deus está confirmando que todos pertencem a Ele. Todos pertencem, a alma pertence a Ele. Cada alma é um homem ou uma mulher. E ela pertence a Deus. E aquele que pecar, este sim é que morrerá. Porque já está condenado. O homem já está condenado. Não tem essa de vai ficar condenado, não. Ele já está condenado. Condenado à morte eterna. Só isso. Essa é a diferença. O que nós percebemos é que nós estamos vendo como anda nosso relacionamento com Deus. Deus disse: esse homem e mulher é maldito por confiar nas suas forças, na sua arrogância. Aquele que se desvia da direção de Deus se torna maldito por achar que pode fazer tudo sozinho. A grande força do homem. Ele acha que ele pode tudo. Ele acha que tem a força dele, que ele tem as decisões dele, que ele pensa melhor do que o outro, que ele tem poder, que ele tem dinheiro, vida financeira grande, boa, vida financeira próspera. Ele acha isso. E ele é maldito, o homem é maldito, porque ele confia nas suas forças, para achar que tem isso tudo. A palavra de Deus diz em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem,
Maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. É por causa disso. Maldito o homem que confia no homem, que confia nas suas próprias forças e se afasta de Deus. Eu sou o melhor, eu sou o bonzão, eu faço tudo, eu vou fazer desse jeito. Confia nele próprio, na sua própria força. Ele é maldito por isso, porque ele acredita nas suas próprias forças. Ele é maldito. Por causa disso, ele se afasta de Deus. Terceiro, a salvação do homem. Deus foi mostrado aqui, Deus foi anunciado. O pecado do homem foi falado, todos tiveram consciência. A salvação. Existe salvação para isso, para você. Como eu posso me salvar disso se eu já estou condenado? A palavra de Deus diz que eu estou condenado. Eu não acredito nisso não, mas acredite, o homem já está condenado. E eu sou homem. Como é que eu vou me salvar disso, Cláudio? Deus é tão maravilhoso que ele falou lá na palavra dele, no João 16, 18, e onde nós lemos na primeira, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o filho de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Jesus não veio condenar ninguém. Jesus veio nessa terra para dizer que você é pecador, que você come, bebe e não está nem aí para Deus. Eu estou aqui falando o que Jesus manda falar, como eu vim hoje. Mas Jesus veio aqui para dizer para ele, dizer dele, dizer para vocês que ele é essa salvação. Só através dele que a salvação é dada ao homem. Só através dele que você escapa da morte eterna. Deus confia todo o plano que ele teve lá no começo dos tempos. Jesus, o Filho de Deus, veio para salvar o mundo, para que todos fossem salvos por dele. Ele amou tanto o homem. Deus amou tanto o homem, que quando o homem pecou, quando o homem ficou destruído, a glória dele herdou a morte eterna. Ele veio à terra e procurou por Adão e Eva. Onde vocês estão? Cadê você? Adão estava escondido e disse a Deus: eu me escondi porque eu ouvi a sua voz e eu estava nu. Deus amou tanto o homem que o homem pecou. Maldito foi a terra por causa dele. Suor, espinhos, morte eterna que herdamos. Mas Deus amou tanto o homem que deu roupa para ele. Deus preparou vestimenta para o homem e a mulher. O homem e a mulher estavam ali. Eu, Clarice, acredito que se Deus não tivesse feito isso, nesse ano de 2024, o homem e a mulher estavam andando nu por aí. E todo mundo estava achando graça, bonito. E todos estamos fazendo a mesma coisa. Mas a providência de Deus é tão grande, ele amou tanto o homem, que ele fez isso. Porque ele sabia que o homem ia ter as suas próprias forças. E deu roupa ao homem, sacrificou e deu vestimento ao homem. Salvação do homem e da mulher. Jesus
A salvação do homem e da mulher do pecado, o próprio Deus não deu o dom da fé. Por isso, o bem que nós fazemos não nos traz a salvação, mas crer em Jesus, no sacrifício que Ele fez na sua morte e ressurreição, isso nos traz a salvação. Você acha que porque eu estou aqui pregando a palavra de Deus, fazendo a obra dele, você acha porque o homem e a mulher dá ao mendigo uma comida, uma bebida, você acha porque o homem cria uma loja, uma casa, como é que é o nome? Uma casa de assistencialismo, que assiste as pessoas, uma casa que faz, dá comida, dá alimento, dá essas coisas para o homem e a mulher. Você acha que isso traz a salvação? Você acha que o homem e a mulher dão um prato de comida ao mendigo, isso traz a salvação? Não. Isso é obra de nossas mãos. Você acha que eu estou pregando a palavra de Deus aqui? Eu vou ser salvo? Não, eu vou ser salvo porque eu creio no Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu fui salvo por Ele. Por isso eu vou ser salvo, não por essa obra. Porque se fosse essa obra, eu precisava estar aqui pregando, não precisava Jesus ter vindo. Em Atos 16, 30, 31, a palavra de Deus diz: então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e de sua casa. Isso é a fé. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. Eu creio naquilo ali. Sei que vai ter aquilo ali, mas eu não estou vendo aquilo ali. Eu não preciso ver aquilo ali para eu saber que eu vou ter aquilo ali. Isso é fé. Bem-aventurados aqueles que andaram com Jesus naquele tempo, fizeram coisas mais grandes. Mas eu não vi naquele tempo, não vi Jesus. Mas eu acreditei nele, eu creio. A minha fé me levou a isso, a eu acreditar e aceitar Jesus como meu Salvador. Isso é fé. É por isso que a fé que Deus nos pegou, nos deu. A fé não é aquilo que a gente vê, não é os ídolos que são formados, não é a nossa força que é dada. A fé é acreditar que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou por minha causa, por sua causa. Isso acontecendo, basta você crer e toda a sua casa vai ser salva. Em Romanos 10, 9, 10, a palavra de Deus diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Basta você crer. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Confessa seus pecados. Aí, você confessar seu pecado para mim, nem para ele, nem para ela. Confessa para Deus. Hoje você tem o livre acesso a Ele. O véu foi rasgado na morte de Jesus Cristo. Hoje nós falamos com Deus diretamente. Não precisa de padre, não precisa de pastor, não precisa do João, do Pedro, do Manel. Eu falo com Deus diretamente. Eu, quando eu acordo de manhã, eu falo com Deus. Quando eu vou dormir, eu falo com Deus. Durante o dia, eu estou falando com Deus.
livre acesso a Ele. Então você faz isso, confessa o pecado, arrependimento dele, e vive uma vida com Jesus, aceita Ele como seu Salvador. Basta você crer que Ele foi ressuscitado. Jesus próprio tomou a sua vida de volta. Nascer de novo, pelo perfeito de Deus. Jesus Cristo veio para salvar o homem pecador, para aquele que está perdido, aquele que já foi condenado à morte eterna, a salvação para a vida eterna. É por isso que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, é que tomamos posse da salvação da vida eterna. Então depois disso, depois que você confessar seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador, aí sim, você vai herdar a vida eterna. Você vai nascer de novo. Você vai nascer novamente. Eu acho que esse é ele mesmo. Luciano, esse é dele mesmo. Se não for, cai de fora. Que bom que ela tá. Achou? Obrigado, obrigado. Ali, obrigado. Jesus ama vocês, viu? Jesus providenciou isso para vocês, hein? Em Timóteo 1:15, a palavra de Deus diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Deus me salvou, porque eu era o pior dos pecadores. Eu continuo sendo o homem pecador, mas vivo longe do pecado. Não aceito pecado para a minha vida. Eu ajudei, o Espírito Santo de Deus diz a mim: Senhor, obrigado por esse tempo aqui. Vamos finalizar. Finalizando, a palavra de Deus diz: que Deus existe no pecado do homem. A terra habita nele e ele herdou a morte eterna. Ele está destinado à condenação eterna. Ele já está condenado. E a salvação do homem, através do plano perfeito de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Depois disso tudo que foi falado, eu faço um desafio a vocês agora que estão aqui. Eu desafio vocês a colocar a vida de vocês na mão do Senhor, a orar comigo nessa oração. E aproveita esse momento, que é um momento separado com Deus, onde você está, no local que você estiver. Ora, entrega a sua vida a Deus, para que você venha herdar a vida eterna com Ele. Jesus hoje está aqui neste local. Deus ama vocês. Ele vai Jesus para a salvação. Então vamos orar nesse momento. Esse desafio eu faço a vocês. Quando eu orar, vocês colocam o nome de vocês. Senhor, meu Pai, poderoso Deus, Criador do céu e da terra. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me dá de eu estar aqui orando ao Senhor. Me pedindo a Ti, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu sou um pecador, só fiz mal ao Senhor em minha vida. Confesso meus pecados a Ti, Senhor. Não aguento mais eles sobre minha vida. Não quero viver essa vida. Confesso meu arrependimento.
Eu peço a Ti que venha habitar seu Espírito Santo na minha vida. Eu recebo Jesus Cristo, o Seu Filho como meu Salvador. Acredito na morte dele por mim na cruz, pelos meus pecados, e na ressurreição dele para a minha vida eterna. Obrigado, Senhor. O Senhor me ouviu. Eu oro em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos orar agora, encerrando o culto dessa noite. E aquele que quiser chegar aqui na tenda, orar conosco, venha orar conosco aqui. Nós vamos orar por vocês, vamos orar pelas suas famílias. E vamos agradecer a Deus por esse dia dele, por esse dia que Ele deu a cada um de nós. Venha, chega com nós, venha orar com o Senhor, venha orar aqui nessa tenda. Nós vamos orar, encerrando o culto dessa manhã, desse dia de hoje. Aquele que quiser pode se aproximar aqui. Olha a empadinha, queijo, Romeu e Julieta é 2, aceita o bico. Traz pra cá. Olha a empadinha 2, Traz ela pra cá. Vem aqui. Vamos orar aqui então. Vem aqui. Tá nervoso? Então vamos orar. Vem pra cá, meninas. Senhor, meu Pai, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nesse momento te agradecendo por esse dia de hoje, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Eu peço a Ti por cada vida dessa, Senhor, que estiver aqui ouvindo a Tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, por cada vida dessa que está aqui agora, orando conosco, colocando as suas vidas em suas mãos. O Senhor nos deu a oportunidade de estar falando de Teu reino, de Sua justiça. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti, abençoa cada uma dessas vidas. Abençoa cada uma dessas vidas que estão aqui nessa praça de Areia Branca. Que esse povo ouviu a Tua palavra. E eu creio que a Tua palavra foi plantada, a Tua semente foi plantada. E ela vai frutificar, ela vai nascer. Obrigado pela oportunidade que deu. No nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, ainda na Tua santa gloriosa presença, Senhor, venho a Te agradecer, meu Pai, por mais um dia, Senhor, que o Senhor me deu a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando e glorificando o Teu santo nome, Senhor. Tudo aqui foi feito para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. E se for a vontade do Senhor, no próximo sábado nós estaremos de volta, Pai. E essa oração eu te faço, te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, entra na Tua presença, Senhor. Quero te agradecer por esse momento, Senhor, aqui, evangelizando, Senhor, seguindo o Teu vídeo de pregar e o Evangelho a toda criatura, Senhor. Que nós viemos, Senhor, firmar, Senhor, e que viemos entender, Senhor, o verdadeiro sentido de aceitar Jesus. Que não viemos buscar Jesus só por buscar, Senhor, mas que viemos realmente entender o sentido, Senhor. Ó Deus de amor e misericórdia, Senhor, acorda aquele que dorme, Senhor. Acorda aquele, Senhor, que está dormindo na fé. Acorda aqueles que estão na Tua casa, Senhor, estão naquele banco, Senhor, esperando Jesus voltar. E não entende o verdadeiro sentido de evangelizar. Não entende o verdadeiro sentido de buscar. Não vive verdadeiramente a prática da Tua palavra, Senhor. Mas que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, Senhor, de cada um ali. Ô Deus, vai visitando, Senhor, nessa igreja, Senhor. Visita aqueles que dormem. Visita aqueles, Senhor, que não entendem, Senhor, o sentido, Senhor, de viver para Jesus.
viver a vontade de Cristo. Que venhamos realmente, Senhor, acordar, abrir nossos olhos espirituais, que venhamos realmente viver dentro do propósito do Senhor, o propósito, Senhor, de jejuar, Senhor, de fortalecer o nosso espírito, Senhor, para que nossa carne não venha nos comandar. Que o Senhor venha nos guiar cada dia mais, Senhor. Ô Deus de amor, Deus de misericórdia. Que venhamos sempre estar firmes nas tuas promessas, Jesus. Que venhamos sempre estar firmes, Senhor. E que possamos ser o espelho de Cristo por onde nós andarmos, Senhor. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, na nossa vizinhança, Senhor. Porque na igreja é muito fácil ser evangélico, Senhor. Mas que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, nessa hora. Ô Deus, nos protege, nos guarda, nos leva para casa de segurança, meu Pai. Cuidando de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor, porque o Senhor é nosso pastor, é aquele que não deixa faltar nada. É aquele que tem cuidado dos nossos enquanto estamos fazendo a tua obra. E Deus prepara cada dia mais para viver o teu chamado, Jesus. Essa oração que eu te faço, te agradeço. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Continuando em tua presença, Senhor Deus, queremos te agradecer já. Senhor Deus amado, muito obrigado, meu Deus. Abençoamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Areia Branca. Toma esse povo, meu Pai, que eles estão, meu Pai, se divertindo. Toma as crianças, guarda todos eles, ó Pai. Dá livramento a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa estar nos guardando e nos livrando de todo o mal. Nos leva para a nossa casa. Toma as irmãs que estão aqui, Senhor Deus, abençoando elas. Toma cada um que fizeram parte desse evangelismo, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, eu abençoo vocês, tá? Crianças, tá bom? Meus queridos, obrigado por mais esse dia de hoje. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E estamos encerrando o culto nesse dia de hoje aqui neste local. Em nome de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.